Domingo de dois super clássicos no Brasileirão. Mais de 110 mil torcedores foi o público do Pacaembu, somado com o do Maracanã. E os corintianos foram os mais felizes. Um classicão desse é pra ver de perto mesmo. É pra gravar, é pra juntar gerações. É pra ter o técnico da seleção brasileira assistindo. Sei não, hein? Parece que botaram o Mano Menezes num lugar meio ruim, lá atrás. Dá uma olhadinha pra cima pra ver o replay. E o Corinthians fez bonito pro ex-treinador do time. Ganhou tudo no jogo. Ganhou até o troféu que premia o Furão. O troféu Mustela da rodada vai pro Jorge Henrique. E a gente roda a vinhetinha do Tadeu. Este prêmio é um oferecimento de Mustela Putórios Furo. O Furão. Malandro foi o Elias. Olha como ele protegeu a bola no lado direito e antes que a marcação chegasse, mandou pro gol. Forte, no cantinho, Timão 1-0. E o São Paulo, hein? O Ricardo Oliveira fez o Júlio César defender 2 vezes. A bola bateu no travessão e tudo isso valeu o quê? Nada, nada, não valeu nada. O Ricardo estava impedido. Não era noite São Paulina, não. Como é que o Kleber Santana, tão experiente, me dá um passe assim pro meio? O Bruno César lançou pro Jorge Henrique, que cruzou pro Elias. 2-0. É, São Paulo. O Miranda quase ia fazendo um golaço contra. E o Roberto Carlos, mandando carrinho e passe de calcanhar. O Bruno César quase marcando de voleio. E o Jorge Henrique cruzando de novo. Agora pro Jusilei. 3-0 Corinthians. Olha, o Jorge Henrique fez de tudo. Até atropelou o Bandeirinha. Mas nesta câmera você vê a verdade. O Jorge Henrique não tocou no bandeira Daniel Marques. Bandeirinha simulando falta. Bandeirinha cai. Ele tirou foi o pé e abraçou o Jorge Henrique. E o Timão já aparece no retrovisor do Fluminense. A vantagem, que era de 4 pontos, caiu para 2. O Corinthians encostou porque o Fluminense não passou pelo Vasco. O Caldeirão do Maraca. Cheião, bonitão assim, foi a última vez antes da reforma para a Copa no Brasil. 80 mil torcedores. Um beijo em cada luva. A oração, aquela tensão toda antes do jogo. Ou não. Ou sim, cada metro disputado, jogadas duras. E pausa para a onomatopeia. Figura de linguagem na qual se reproduz um som com um fonema ou palavra. Tipo, atim, voar, miau, gum. Conca cobrou o escanteio e o zagueiro gum de cabeça. No rebote, gum com o pé. Gol do gum, o zagueiro onomatopeico. Fluminense 1-0. O Carlos Alberto perdeu um gol ali, na cara dele. Disse que não puxou a camisa do gum e puxou. Ele precisava melhorar. E então, passe bacana pro Éder Luiz. Gol do Éder Luiz e uma piscadinha tipo, valeu Carlão, obrigado. E o Vasco virou. Diguinho entrou meio molinho na dividida e o Carlos Alberto lançou o Fagner. Tem nome de cantor, mas tirou onda de corredor. Wagner Bolt, 2-1. O Vasco vacilou 2 vezes na mesma jogada. O Felipe firulou e perdeu pro Emerson. O Zé Roberto deu mole e o Júlio César entrou decidido. 2-2. E o Deco, a maior contratação do Fluminense, começou no banco. Ganhou o beijinho do Carlos Alberto, trocou uma ideia tática com o Marquinhos e entrou no lugar do Diguinho. E na grande chance que teve, o Deco marcou. Marcou bobeira, né, Deco? É isso mesmo, Deco? E o Carlos Alberto, que começou deitadinho, calminho, foi decisivo. E quase fez o terceiro, hein? Foi o último lance do jogo. Vasco 2, Fluminense 2. Fluminense e Corinthians abriram uma boa distância para Botafogo e Ceará, terceiro e quarto. O Cruzeiro, que está ali no bolo em 8º, poderia ter ultrapassado o Ceará se tivesse vencido Vitória. Seria um dia perfeito para celebrar o amor dos casais cruzeirenses em Ipatinga. Mas o Júnior estragou tudo. Vitória 1-0. E agora vamos falar das partidas que começaram às 4 da tarde. 2, 3, 4 jogos simultâneos. Primeiro tempo. 45 minutos vezes 4 é igual a 180 minutos. É papo de 3 horas de futebol. E eu aqui com a tarefa de contar os gols do Fantástico. E quantos gols saíram? Isso foi um problema. Santos, Vila Belmiro. Ele ficou. E depois de resistir às libras do Chelsea da Inglaterra e seguir no Santos,
Neymar quase desapareceu na marcação coletiva infantil. Depois piorou. Neymar tem um tornozelo precioso visado. E o que levou de pancada o garoto? Ele enfilera mesmo. Ele encara. Mas cadê o gol, Neymar? Nem você, nem o colega Zezinho, nem o Neto Berola do Atlético Mineiro, ninguém marcou no primeiro tempo. Deram até uma aguadinha na grama no intervalo. Seca total. Campinas, Guarani e Palmeiras. Drible, material escolar. Conhece? Caneta com elástico. Mazola no Fabrício. Foi o que de melhor aconteceu no primeiro tempo, sem gols. Curitiba, Atlético e Flamengo. Tabela do Fla. Nada. Maicon Leite fez a jogada sozinho. Trave. Outro 0 a 0 no primeiro tempo. Porto Alegre, Inter e Atlético Goianiense. Quanto tempo? Perguntou o Vitor Ferraz. Sei lá, somando já tem uns 170 minutos sem gol. Ah, é? Então o Vitor mandou um chutão lá de longe e marcou. Nos primeiros tempos zerados, Vitor Ferraz foi a exceção. E o Lanterna saiu na frente do campeão da Libertadores. Atlético Goianiense 1, Internacional 0. No segundo tempo, os jogos saíram do zero, menos Guarani e Palmeiras. O negócio é inovar. Camisa 80, 100, 112, número 1 na linha. E um 10 também chamou a atenção. O chileno Valdívia restreou no Palmeiras contra o Guarani. E o 10 ficou no 0. Todo mundo ficou 0 a 0. O Paulo Baier é o maior artilheiro da era dos pontos corridos. Como é que eu sei? Tá na camisa, ó. 80 gols. Sem falar nos que ele deu o passe. Tipo esse, escanteio, gol do Manuel. O carequinha Paulo pro topetinho artilheiro do Manuel. O Atlético Paranaense venceu o Flamengo, 1 a 0. Número 1, não é número de goleiro nada. O Vasco tá fazendo 112 anos, então o Fernando Praz carrega os 3 dígitos na camisa. Números enormes. E humildinho. Diego Souza, a principal contratação do Atlético Mineiro. Por isso, o número 1. Mas não arrumou nada no jogo. Mão do Erle, pênalti pro Santos. E o Neymar não quis saber de cavadinha. Sem invenção dessa vez. O Neymar é assim, domina e dribla de uma vez só. E o passe saiu com a força certinha para ficar no jeito pro Danilo. Santos, do Madison, camisa 100 jogos pelo Peixe. 2, Galo 0. E o Atlético Goianiense? Lembra? Foi a exceção no primeiro tempo, o único que teve gol, pois o Leandro Damião empatou pro Inter. Leandro, camisa 9. 9 mesmo, simplesinho assim. 1 a 1.